A paz do Senhor, aqui é o irmão José Quitério. Vou deixar uma pequena palavra. O perfil de um obreiro aprovado. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Poderíamos falar de vários tipos de funções de lideranças, como pastores, diáconos, presbíteros, cantores, pregadores, diretores de ministério, líderes de célula e etc. Mas qualquer um destes cargos exige que o obreiro seja aprovado por Deus. Infelizmente, muitas pessoas querem exercer funções de destaque, mas não querem passar pelas provas que visam aprovar sua vida para a realização da obra de Deus. Como é um obreiro aprovado? Vamos aprender como deve ser um obreiro ou uma obreira aprovada. Primeiro, apresentar-se a Deus. Procurar apresentar-te a Deus em primeiro lugar. Qualquer líder deve se apresentar a Deus. Se você deseja ser um pregador ou exercer qualquer tarefa na obra de Deus, deve primeiro rogar ao Senhor da Seara que lhe envie para ministérios. Em Mateus 9,38. Apresenta-te a Deus o desejo que tem de servir e coloca na vida na presença do Senhor. Apresentar-se a Deus significa ser convertido. Em João 3,5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É importante que o líder tenha de fato nascido de novo, se arrependa de seus pecados e busque ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Precisa conhecer e viver o Evangelho de Cristo. Líderes não convertidos são, como Jesus disse, condutores cegos. Mateus 15,14. Vida de oração. João 15,5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma vida de oração é a melhor forma de se apresentar a Deus constantemente. Mateus 6,6. Quem deseja falar muito de Deus, as pessoas devem primeiro falar muito das pessoas a Deus, através da oração. Você aprende a viver na dependência de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E o Senhor permite situações que nos levem a depender do seu poder e nos humilhar para que Deus nos exalte. Lucas capítulo 14, 11. Apresente-se a Deus, se convertido e vivendo em oração. Aprovado como obreiro. Aprovado como obreiro. Ser obreiro é servir. Marcos 10, 45. Quando alguém se apresenta como obreiro, está se colocando à disposição para servir todo obreiro. Passa por teste primeiro. Deus lhe dá algo pequeno para que depois fazer crescer seu ministério. Se apresentar para servir significa ser obedientes. Lucas 12, 42 e 43. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O líder precisa aprender a obedecer. Muitos líderes querem que seus liderados sejam obedientes, mas não aprendem a obedecer. Se o líder for rebelde, suas ovelhas também serão rebeladas. Nossa obediência deve ser a Bíblia.
ao Espírito Santo, à Igreja, ao pastor, à sua liderança, ser fiel, dizimista, ser comprometido com a Igreja. Fazer tudo por amor. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O obreiro ou a obreira não deve ser movido apenas pelo dever, ou mesmo pelo prazer de participar, mas principalmente pelo amor e gratidão àquele que o salvou, Jesus Cristo, que realizou sua obra na cruz com muito amor e alegria. Sendo assim, o obreiro precisa sentir paixão pelas almas, pois uma coisa é gostar de pregar, outra coisa é gostar das pessoas a quem se prega. Jesus sentia compaixão pelos perdidos. Mateus 9, 35, 36. Para Deus, a qualidade de tudo o que fazemos vem de nosso amor pela obra de Deus. Salmo 69, 9. O obreiro aprovado é obediente e faz tudo por amor. Não ter de que se envergonhar. Quem não tem de que se envergonhar? O obreiro aprovado não tem do que se envergonhar, nem mesmo teria do que se orgulhar, pois está realizando não a sua obra própria, mas servindo ao Senhor. 1 Coríntios 9,16. Não deve se envergonhar do Evangelho. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não se envergonhar significa testemunho de vida. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O que você faz, fala mais alto de suas palavras. Você está sempre sendo observado pelas pessoas. Por isso devemos vigiar sempre. Marcos 10, 38. Não devemos escandalizar as pessoas. Lucas 17, 1. O Espírito Santo é quem nos capacita para dar bom testemunho. Perseverança. 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Muitos obreiros não inconstantes. Tiago 1, 8. E por isso não consegue terminar o que começa. Também devemos tomar cuidado com a sobrecarga de tarefas, que impossibilita realizarmos nossa missão. Mateus 11, 28. Não se deixe cansar demais, mas faça o que estiver ao seu alcance. Eclesiastes 9, 10. Há tempo para tudo. Eclesiastes 3, 1. Descanse e deixe o Senhor da seara cuidar daquilo que for difícil para você. Mateus 9,38. Evite o ativismo. Efésios 5,16. O tempo não porá, mas você não consegue fazer tudo. Existem problemas que se resolvem com o tempo. Deixe as coisas acontecerem, organize sua agenda e trabalhe. Não seja envergonhado pela falta de testemunho ou de perseverança. Maneje bem a palavra da verdade, que maneje bem a palavra da verdade. O mínimo que se requer de qualquer obreiro é que conheça a Bíblia. Tudo o que fazemos precisa estar baseado na palavra, para ser bem-sucedido. Lucas 5,5. Para isso, o obreiro precisa ser estudioso das Escrituras. Salmos 1:2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O obreiro deve estudar muito a Bíblia. A Bíblia é a autoridade suprema e o material de trabalho do líder. Além disso, o líder deve crer naquilo que prega, pois a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Romanos 10:17. Como obreiro deve ser fundamentação bíblica e doutrinária
1 Timóteo 1,7. Busca capacitação. Marcos 3, 13 e 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de impelir demônios. Jesus chamou os seus discípulos e os capacitou para realizar sua obra. A capacitação deve ser espiritual, física e emocional. 1 Tessalonicenses 5,23. O obreiro deve estar aberto com humildade para aprender sempre. Provérbios 27,6. O discípulo é alguém ensinável, um aprendiz. Quando buscamos capacitação, alcançamos visão missionária. João 4,35. Nunca perca a visão de seu chamado e das vidas que Deus lhe deu. Não copie o que outras estão fazendo. Busque a visão de Deus para a sua vida. O obreiro aprovado é um estudioso das Escrituras e busque capacitação. Seja um obreiro aprovado. Saiba que para se tornar um obreiro aprovado, certamente passará por muitas provas. Primeiramente será aprovado por Deus, a quem deve se apresentar, colocando sua vida em sua presença, para ser um verdadeiro convertido, e também viver em oração na presença do Senhor. Depois você deve se dispor como obreiro, para servir a obra de Deus, sendo obediente e fazendo tudo por amor. Então terá que tomar cuidado com a sua vida, para não ter de que se envergonhar, através do seu testemunho de vida e de perseverança em tudo o que fizer. Por fim, deve buscar ser perito nas Escrituras, aprendendo a cada dia mais no estudo da Bíblia e buscando capacitação constante. Todo obreiro passa por provas. Essas foram as palavras do irmão José Quitério. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.